Agradeço a Deus mais uma vez pela oportunidade desse encontro com Ele e com vocês. E amados, hoje eu diria aos senhores que a mensagem será praticamente a continuação da mensagem que nós ouvimos ontem, amém? Hoje nós temos aqui um grupo que esteve sendo abençoado pelas ricas, poderosas mensagens que Deus nos enviou através do pastor Rafael Santos. E olha, amados, lembremos-nos de que o poder continua na mensagem e não no mensageiro. E hoje estamos aqui trocando apenas de mensageiro, mas a mensagem é a mesma, amém? E eu quero convidar você a refletir comigo no tema as 7 últimas pragas e os ímpios. Dividimos em 2 vezes, em 2 temas, para não ficar muito longo. E eu quero convidar você a abrir comigo sua Bíblia, no livro de Apocalipse. Nós vamos abrir no capítulo 7. E você verá que esse é um texto que você já conhece. Não é nada novo o que iremos ler aqui. Para aqueles que têm intimidade com a Bíblia, que buscam lê-la, pesquisá-la. Apocalipse capítulo 7, no versículo 1, falando aqui dos israelitas fiéis que serão salvos de perigos iminentes, João diz: e depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. É interessante, queridos, que o texto começa dizendo, e depois dessas coisas. Uma vez que João está iniciando esse verso dizendo, e depois dessas coisas, nós teríamos que ler o capítulo anterior para saber o contexto. Depois de que coisas? Se você ler o capítulo 6 de Apocalipse, que nós não faremos nesse momento, você vê aí a abertura dos primeiros 6 selos. Então são abertos 6 selos. E agora João diz, olha, depois desses selos terem sido abertos, eu vi agora 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos. Se nós avançarmos até o capítulo 15, ainda de Apocalipse, no versículo 7, como numa sequência da leitura já feita, nós lemos aqui, falando agora dos 7 anjos com as taças das últimas pragas, João diz no capítulo 15, versículo 7 o seguinte, e um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Capítulo 16, versículo 1, o que diz? E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos seus anjos, ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Irmãos, como nós vimos pela leitura desses versos, anjos encontram-se segurando os 4 ventos nos 4 cantos da terra. Pergunta, a terra é quadrada ou é redonda? Me ajudem. Até onde eu saiba, a terra é redonda. Mas como é que então os anjos estão nos 4 cantos, se ela é redonda? Sim, queridos, é entendimento nosso que esses 4 cantos simbolizam os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. João não tinha o entendimento que nós temos hoje da terra como sendo redonda. E a mensagem dele é coerente, porque a terra tem os seus 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. E agora João vê esses anjos aí, a refrear os ventos de contendas, para que eles não soprem, antes que o mundo haja sido avisado da sua condenação próxima, iminente. Irmãos, o mundo está por um fio.
E uma vez mencionei aqui, quando eu era garoto, quando eu era pré-adolescente ainda, eu me lembro, foi lançada uma música no Brasil, e essa música dizia assim: para o mundo que eu quero descer. Amados, isso foi há quase 50 anos, há 50 anos atrás, meio século atrás, já tinha um cantor secular, um indivíduo lá do mundo, gritando: para o mundo que eu quero descer. 50 anos depois, você acha que houve melhora ou houve piora no contexto social, moral, político, militar do mundo? Piorou terrivelmente. Há 50 anos atrás, homem não casava com homem, mulher não casava com mulher. Há 50 anos atrás, homem era homem, mulher era mulher. Oh, queridos, como a coisa piorou. E se há 50 anos atrás um autor de uma música secular, um indivíduo do mundo, gritava no seu desespero: para o mundo que eu quero descer. Eu não sei se esse compositor ainda é vivo, mas eu imagino qual seria o grito dele hoje. Como nós vimos, Apocalipse capítulo 7, versículo 1, nos mostra 4 poderosos anjos segurando esses ventos, ou seja, detendo os poderes da terra, até que os servos de Deus sejam selados na sua fronte. Irmãos, quase a todos os dias, nós ouvimos falar de testes nucleares, aqui e acolá. É a Coreia do Norte, é o Irã e outros países experimentando seus mais recentes mísseis de longo alcance, num frontal desafio às superpotências já estabelecidas. Uma das primeiras medidas do presidente Donald Trump, quando ele assumiu a presidência desse país, foi aumentar o orçamento militar em 54 bilhões. Ou seja, o orçamento militar desse país, queridos, ele detém a maior fatia do orçamento doméstico da nação americana. E Donald Trump mandou aumentar ainda mais, 54 bilhões. Só para você ter uma ideia, o orçamento militar anual dos Estados Unidos é maior do que de 11 países juntos. Em 2020, por exemplo, o orçamento militar desses 11 países, China, Índia, Rússia, Reino Unido, Arábia Saudita, Alemanha, França, Japão, Coreia do Sul, Itália e Austrália, 11 países. O orçamento militar dos 11 juntos, em 2020, foi de 761 bilhões de dólares. No mesmo ano, o orçamento militar dos Estados Unidos foi de 778 bilhões de dólares. Mais do que 11 países somados. Irmãos, o mundo se prepara para a guerra. A verdade é que as nações do mundo estão ansiosas por conflitos, mas são refreadas pelos anjos. Ontem foi mencionado aqui, a Rússia invadiu a Ucrânia. E o presidente russo, num dos seus desabafos, ele disse: se os Estados Unidos oferecerem armamentos para a Ucrânia, nós vamos mandar uma bomba nuclear para os Estados Unidos. E um chefe militar americano disse: se a Rússia se meter conosco, nós transformaremos a Rússia em pó. É assim que nós estamos vivendo, queridos, sentados em cima de um barril de pólvora com o pavio aceso.
No entanto, irmãos, há anjos segurando, por isso que esse planeta ainda não foi pelos ares. Acontece que, quando for removido esse poder moderador, virá um tempo de aflição e angústia, como nunca vimos antes. Logo, logo, irmãos, o mundo será abandonado pelo anjo da misericórdia, e as 7 últimas pragas serão derramadas. Soará uma trombeta após outra, uma taça após outra será derramada sucessivamente sobre os habitantes da terra. Sim, irmãos, está se formando uma tempestade que logo cairá sobre a terra, e quando Deus ordenar a seus anjos que soltem esses ventos, haverá uma cena de lutas que ninguém poderá descrever. Olhem o que nós lemos no livro Eventos Finais, a página 238, ali diz: todos os que não têm o Espírito da verdade se unirão sob a liderança de instrumentalidades satânicas, mas deverão ser mantidos sob controle, até que chegue o tempo para a grande batalha do Armagedon. Amados, os planos de Deus não conhecem atraso nem antecipação. Deus tem tudo estabelecido no seu calendário eterno. Foi mencionado aqui durante esses dias que o pastor Rafael esteve pregando. Deus tem o dia e a hora já estabelecidos. Chegará o tempo, irmãos, para a batalha do Armagedon. Esse tempo já é conhecido por Deus, é desconhecido apenas por nós. E o relógio profético indica que nós estamos muito próximos. A profecia do Salvador relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém vai ter um outro cumprimento, um cumprimento secundário, do qual aquilo que aconteceu com Jerusalém, queridos, vai parecer apenas uma pequena amostra. E você lembra do que foi que aconteceu em Jerusalém? Está lembrado? Estão lembrados da história? Jerusalém foi cercada. E o que aconteceu lá dentro? Quem se lembra? Quem já leu o livro Grande Conflito? Logo no início. Uma fome, queridos, que levou os soldados a comerem o couro que revestia os seus escudos. Uma fome que levou as pessoas a comerem os seus cintos, a sola dos seus sapatos. Uma fome que levou as mães a trocarem seus filhinhos, e uma fazia churrasco da filha da outra. Isso aconteceu em Jerusalém. Mas o que está diante de nós, queridos, é infinitamente pior ainda. Pelo menos é isso que diz a pena inspirada. Vejam só o que nós lemos, por exemplo, a página 239. Ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos das paixões humanas, ficarão às soltas todos os elementos de contenda. O mundo inteiro se envolverá em ruína mais terrível do que a que sobreveio a Jerusalém na antiguidade. Irmãos, o Deus de Israel executará juízos sobre os deuses deste mundo, como aconteceu lá no Egito, quando Deus mandou 10 pragas contra os deuses egípcios. Você conhece a história. No tempo do fim, queridos, ao se fechar a porta da graça, eu diria a você que a graça e a misericórdia vão sair do trono, vão descer do trono, e a justiça tomará o seu lugar. Hoje Jesus está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Hoje no trono estão ali a graça e a misericórdia. Mas quando Jesus disser está feito, quando ele terminar o seu trabalho intercessório, ele se levantará, deixará de ser o nosso intercessor e virá como nosso juiz. E aí será o momento em que a graça e a misericórdia terão descido do trono e cedido o lugar para a justiça.
Em toda a Bíblia, irmãos, Deus é apresentado não somente como um ser de misericórdia e benignidade, como também com Deus de rigorosa e imparcial justiça. Em nosso tempo, o amor de Deus tem sido retratado como sendo o amor de tal natureza que o impedirá de destruir o pecador. Nós estamos vivendo numa era, irmãos, de evangelho tão adocicado, que ninguém mais consegue conceber a ideia de um Deus justo, que virá destruir o mal. Todo mundo diz, não, o Deus que eu sirvo é um Deus de amor. Se você ler o livro Eventos Finais, a página 240, você encontrará isso aqui. Os homens raciocinam de acordo com o seu próprio padrão inferior do direito e da justiça. Pensavas que eu era teu igual? É a pergunta que Deus faz no Salmo 50, verso 21. Eles avaliam a Deus por si mesmos, calculam como agiriam em determinadas circunstâncias e pensam que Deus agirá do modo como eles fariam. Aí está o problema. O ser humano está pensando que Deus vai fazer como ele faz. Só que Deus é Deus, queridos. Deus não erra. Irmãos, a lei que não tem penalidade como consequência de sua transgressão, simplesmente não é lei. A lei que não tem penalidade como consequência de sua transgressão não é lei. Por isso que o mundo protestante evangélico aí fora foge da lei, queridos. Porque se eles se depararem diante da lei, eles passam a ter compromisso. Tem que ter. E como ninguém quer ter compromisso, eles começam a arranjar atalhos para fugir da lei. Acontece que Tiago nos lembra que nós seremos julgados pela lei da liberdade. A lei será o padrão de julgamento. E uma lei que não tem penalidade como consequência de sua transgressão, não é lei. Às vezes a gente ouve coisas como, Deus é um pai amoroso, e como tal, claro que Ele não vai querer ver os seus filhos sofrerem o castigo pelos seus atos maus. Irmãos, não nos iludamos com esse pensamento, porque para o próprio bem dos seus filhos fiéis, assim como para a segurança deles, Deus punirá o transgressor. Eu já falei aqui mais de uma vez, para mim a maior injustiça que existe, para mim a maior desigualdade que existe é tratar todo mundo igual. Eu tive o privilégio de trabalhar naquele então numa das maiores empresas do Brasil, e eu tinha sob minha responsabilidade mais de 200 funcionários. E eu tinha, sob minha administração, sob minha liderança, diferentes níveis dentro da empresa. E eu sempre dizia, nunca trate 2 funcionários de maneira igual, porque eles não são iguais. Um funcionário que sempre chega na hora, é sempre pontual, e um belo dia, por alguma circunstância, ele chega atrasado, deixe esse funcionário entrar e trabalhar em paz. Mas um funcionário que está sempre chegando atrasado, esse tem que ser admoestado, advertido, punido, e se não se corrigir, demitido. E uma vez eu estava numa das lojas da empresa, e chegaram 2 funcionários, e o gerente disse para um, você vai trabalhar, você volta para casa. E o que ele mandou voltar veio a mim e disse, o senhor está vendo como esse gerente é injusto? E eu disse, ok, vamos conversar então, e chamei numa sala particular, chamei o gerente, e disse, ele está dizendo que você é injusto, explica para ele por que você mandou o colega que chegou junto com ele trabalhar e está mandando ele embora.
perdendo o dia. Ele disse simplesmente porque aquele colega nunca chegou atrasado, hoje foi a primeira vez, ele tem chegado atrasado várias vezes. Amados, a maior desigualdade que existe é tratar a todos igualmente. Deus não trata ninguém, Deus não faz nenhuma injustiça, nem usa de desigualdade. Deus vai dar tratamento diferente a pessoas diferentes. O assunto com Deus é mano a mano, um por um. Terá que comparecer diante de Deus para dar contas de si mesmo. E Ele pode fazer infinita justiça, irmãos, que o homem não tem o direito de fazer aos seus semelhantes. Por exemplo, queridos, Noé teria desagradado a Deus se ele houvesse afogado um dos escarnecedores que zombaram dele. E por isso Noé não fez. Mas eu pergunto, Deus afogou alguém? Sim, todos que não entraram na arca. Noé tinha o direito de afogar alguém? Me ajuda, irmãos. Noé não. Deus tinha? Tinha. Agora eu pergunto, Deus avisou? E como? 120 anos avisando. Ao ponto do pessoal começar a pensar, isso é uma piada, esse negócio de que vai chover é uma brincadeira. Como hoje estão pensando da volta de Jesus? Isso é uma piada. Teria Ló condições de punir alguém dos moradores de Sodoma que estavam ali querendo arrombar a porta da sua casa para entrar e abusar daqueles dois estranhos que ali haviam chegado? Ló não. Mas Deus fez isso com toda a justiça. Sabem por quê? Porque Ele é Deus. Ele mandou fogo descer dos céus e consumiu totalmente aquelas duas grandes metrópoles, Sodoma e Gomorra. Irmãos, que ninguém se engane com o pensamento de que Deus não fará o que Ele diz que irá fazer. Agora, é bom que a gente entenda como Deus age em sua punição contra o transgressor. Sabem, queridos, a punição de Deus vem quando Ele retira a sua proteção. Olha só o que nós lemos. O Senhor faz o que, irmãos? Leiam comigo. O Senhor faz o quê? Adverte. O que mais? Corrige. O que mais? Repreende. E o que mais? Indica o caminho seguro. Então, se os que têm sido objeto de seu especial cuidado seguirem seu próprio rumo, independentemente do Espírito de Deus, se depois de reiteradas advertências resolverem fazer sua própria vontade, Ele não encarregará seus anjos de impedirem os decididos ataques de Satanás contra eles. Queridos, Deus insiste, Deus apela, Deus admoesta, Deus faz tudo. Agora, quando alguém não quer, Ele diz, ok, sofra as consequências. A minha Bíblia diz que num filho de Deus, o diabo não toca. Amém? O diabo tocou em Jó antes de Deus autorizar, tocou? Não, querer até que ele queria, mas Deus protege. Ele teve que pedir permissão a Deus. Primeiro ele sugeriu que Deus atacasse, e Deus não usou as palavras que eu vou usar, mas a mensagem foi, essa não é minha obra, essa obra é sua, obra de maldade não é minha, é sua. Eu vou deixar você tirar tudo que ele tem. E a Bíblia, os senhores conhecem a história. Amados, num filho de Deus o diabo não põe a mão. Agora, quando ele coloca, é porque Deus está permitindo. E quando Deus permite, é porque Deus está te ajudando, me ajudando, nos ajudando a melhorar. Porque as provações nos fazem melhores. Irmãos, não tem nada que faça alguém melhor cristão do que provação. Bênção geralmente desvia as pessoas do caminho do Senhor.
Eu conheço gente que chegou do Brasil aqui, com 2 malinhas na mão, hoje é milionário. Mas, quando tinha 2 malinhas na mão, eu me lembro dessas pessoas, eu estou falando de gente que eu conheço, não perdia um culto, não perdia um JA, não perdia uma programação da igreja. Começou a prosperar, primeira coisa, virou as costas para Deus. Então, queridos, não tem coisa pior do que a prosperidade para a maioria das pessoas. Quando Deus permite uma aprovação é porque Ele está nos fazendo melhores. Seu castigo advém quando Ele não retira sua proteção. Irmãos amados, é o poder de Satanás que está e estará em atividade na terra e no mar, causando calamidades e aflições e destruindo multidões. Veja o que nós lemos ainda a página 242. Deus usará seus inimigos como instrumentos para punir os que seguiram seus próprios e perniciosos caminhos, pelos quais a verdade de Deus tem sido deturpada, desfigurada e desonrada. Você sabe quais são os piores inimigos que essa igreja tem, irmãos? Não são os ímpios. Os piores inimigos que essa igreja tem são os péssimos cristãos que estão dentro dela. Os piores inimigos do cristianismo é um péssimo cristão. Imagina a Índia, hoje um dos maiores países em termos de população do mundo, que teve um homem que influenciou aquela nação e até hoje continua influenciando, apesar de já estar morto há dezenas de anos. Alguém se lembra o nome desse homem? Mahatma Gandhi. Gandhi saiu da China, da Índia, segundo alguns autores. Ele ouviu falar do cristianismo. E Gandhi foi à Inglaterra para conhecer o cristianismo. Chegou na Inglaterra e encontrou uma igreja contaminada por política, imoralidade e coisas parecidas, e Gandhi disse, não, se cristianismo é isso, não quero nada a ver com cristianismo, não quero ter nada a ver com cristianismo. Voltou para a Índia. Disseram a Gandhi, você foi para o lado errado, você teria que ir para a África, cristianismo você verá na África. Gandhi então se deslocou até a África. Quando chegou na África, Gandhi viu conflitos tribais, os cristãos se atacando mutuamente, se matando mutuamente. É dito então que Gandhi voltou para a Índia e disse, olha, eu até me tornaria um cristão se eu pudesse ter encontrado um. Imagine o senhor se Gandhi tivesse se convertido ao cristianismo. E por que ele não se converteu? Por causa dos maus cristãos que ele conheceu. Irmãos, nós encontramos ainda a página 242 o seguinte: o Espírito de Deus, insultado, rejeitado, injuriado, já está se retirando da terra. À medida que o Espírito de Deus se for afastando, a cruel obra de Satanás se efetuará em terra e mar. Você acredita que o Espírito Santo de Deus está sendo retirado da terra? Você acredita nisso? Eu acredito. Eu acredito. Vivemos numa era de uma geração que tem tudo o que os pais não tiveram. Tem tudo o que os avós não tiveram. Mas é a geração mais revoltada que já se conheceu na história. Uma geração mimimi, tudo dói. Nós vivemos numa era de violência inexplicável. Eu lia hoje de uma professora que parece-me ter acontecido hoje ou ontem, numa escola. Eu li isso tão rapidamente que não me lembro agora do local, mas foi aqui nos Estados Unidos.
entrou um indivíduo com uma arma na escola. A professora, imediatamente ao ouvir que tinha um indivíduo com uma arma na escola, ela mandou as crianças entrarem nos armários, fechou todas as portas. E quando o indivíduo entrou na sala, ela disse: minhas crianças estão todas no gym. E ele a matou e foi para o gym procurar as crianças. Por quê? A humanidade, depois veio a polícia e o matou. A humanidade está assim, irmãos, mata por nada, sem razão nenhuma, uma discussãozinha de trânsito e lá vai uma vida. Nós vivemos em dias imprestáveis. O Espírito Santo aos poucos está sendo retirado da terra. Irmãos, uma das maiores evidências para mim de que o Espírito Santo aos poucos está sendo retirado é a frieza que eu tenho visto dentro da igreja. Esse ano nós trouxemos aqui o Dr. Rodrigo Silva, homem de Deus. E o seu amém vai dizer sim ou não. Homem de Deus. E eu esperava ver essa igreja lotada. Não vi. Trouxemos a Dilene, mulher de Deus, com mensagens poderosas. E eu disse: não vai caber aqui dentro. Trouxemos o pastor Rafael Santos, homem de Deus, com mensagens poderosas. Eu disse: quem não chegar cedo não vai achar lugar. Irmãos, uma mornidão está se abatendo sobre o povo de Deus. Nesse sábado eu conversava aqui dentro com alguns dos nossos líderes locais. E eu dizia para eles: o que está acontecendo? Eu não tenho visto você, eu não tenho visto você, eu não tenho visto você nos cultos de oração. O que é que está acontecendo? Você trabalha à noite? Ah, não. E por que não vem aos cultos? Ah, eu prefiro ficar em casa e assistir pela internet. Ó, meus amados, quando Jesus vier também, fique em casa e diga: Jesus, eu estou te vendo pela internet. Ó, meus amados, a internet foi um recurso que a igreja lançou mão dele numa emergência chamada pandemia, onde o distanciamento social era necessário para a nossa sobrevivência, para a nossa proteção, para a nossa saúde. Pandemia já está passando, a fase mais intensa passou e nós já sabemos hoje lidar com a pandemia. Mas, queridos, muitos, podem ter certeza, muitos não conseguirão mais voltar, porque uma vez que você se afasta, você vai esfriando, você vai criando lodo à sua volta, vai criando mofo. E quando Jesus vier, muitos desses vão dizer: passou a cega, findou o verão, e eu não estou salvo. Sabem, amados, vivemos em tempos solenes. Os ímpios passaram os limites de seu tempo de graça. Daí o Espírito Santo de Deus, que tem sido persistentemente resistido, é por fim retirado de uma vez por todas da terra. E como consequência disso, eles não têm agora proteção nenhuma contra o maligno. Acontece, irmãos, às vezes de Deus usar seus anjos para executar os seus juízos. Também, como aconteceu com a cidade de Jericó. Vejam só isso aqui. Os juízos de Deus foram incitados contra Jericó. Era uma fortaleza, mas o capitão do exército do Senhor, em pessoa, veio do céu para dirigir os exércitos celestiais num ataque à cidade. Anjos de Deus apoderaram-se do solo e dos muros e os derrubaram. Irmãos, nós estivemos lá em Jericó com alguns membros dessa igreja. Oh, meus amados, essas viagens que nós temos feito, quem não tem ido, eu sinto, mas perde demais. Chegamos em Jericó e eu fiquei olhando e disse: uau, eu estou em Jericó.
os muros ainda estão caídos. Agora um detalhe interessante que o Dr. Rodrigo nos chamou a atenção para ele. Os muros de Jericó caíram para fora. Se tivessem caído para dentro, todos diriam que foi Josué e seu exército que empurrou. Foi o exército israelita que derrubou o muro, porque ele caiu para dentro. Mas não, queridos, o muro caiu para fora. Porque foram os anjos de Deus que os derrubaram. E estão caídos para fora como registro inequívoco de que foi uma obra sobrenatural. Sabem, meus amados, sob a direção divina, os anjos são todo-poderosos. Estão lembrados como numa ocasião, em obediência à ordem de Deus, eles mataram apenas numa noite 185 mil homens do exército assírio. Está lembrado? Eu sei que você lembra disso. 2 Reis 19:5 tem esse registro. Um único anjo, irmãos, destruiu todos os primogênitos egípcios, enchendo a terra de pranto. E quando Davi ofendeu a Deus por contar o povo, um anjo fez aquela terrível destruição pela qual o pecado de Davi foi punido. Irmãos, o mesmo poder destruidor exercido pelos santos anjos quando Deus ordena, será exercido pelos maus quando Deus permitir. E aqui está um dos pensamentos mais solenes, na minha opinião, encontrados no livro Eventos Finais. Veja se você não concorda. Olha o que diz ali. Há agora forças preparadas que aguardam apenas o consentimento divino para espalharem desolação por toda parte. Irmãos, o texto diz que há agora forças que estão como? Me ajudem. Há agora forças o quê? Irmãos, as forças do mal estão o quê? Preparadas. E me assusta ver que o povo de Deus não está preparado. As forças do mal estão preparadas. Minha pergunta é, não precisa você responder para mim, responda para você. Você está preparado? Porque as forças do mal estão preparadas, estão apenas aguardando o consentimento divino. E aí vão espalhar desolação, irmãos, por toda parte. Queridos, aquela frase que temos usado aqui tantas vezes, fracassar no preparo, é o que mesmo? Quem se lembra? Preparar para fracassar. O que é que te impede de se preparar devidamente? O que é que te impede de se consagrar inteiramente? Oh, amados, aproveitemos cada oportunidade que Deus nos oferece. Cada manhã, quando você abre os olhos, Deus está te dando mais uma chance. Agarre essa chance com unhas e dentes e prepare-se. O pastor falou aqui ontem, pastor Rafael disse aqui ontem, que pior do que viver sem Jesus é o quê? Morrer sem Jesus. Você e eu poderemos deitar hoje e não levantar amanhã, porque isso vai acontecer com milhões de pessoas, com milhares de pessoas no mundo inteiro. Você e eu poderemos ser um deles. E se nós hoje deitarmos e amanhã não acordarmos, teremos nós morrido com Jesus? Pense nisso. Viva cada dia como se fosse o último dia da tua vida, renunciando a qualquer coisa que possa te comprometer diante de Deus. Ore comigo de pé, por gentileza. Pai,
obrigado por tu nos haveres trazido aqui. Obrigado pela mensagem que tu nos enviastes. Ó Senhor, tu sabes, essa mensagem falou fundo ao meu coração. E eu te agradeço por isso. Espero em ti que eu tenha sido um instrumento para que essa mensagem fale também, ou tenha falado também a outros corações. Senhor amado, perdoa-nos porque nós temos nos acostumado com o mal. Perdoa-nos, Pai, porque nós muitas vezes já não vemos o pecado com toda a sua malignidade. Nós temos tratado às vezes o pecado como um animalzinho de estimação, nós temos brincado com ele como se ele fosse inofensivo, mas ele é qualquer coisa menos inofensivo. Ajuda-nos a ver o pecado com as lentes consagradas do Calvário. Ó Senhor, ajuda-nos a alinhar nossas vidas contigo a cada momento. Porque como ouvimos o pastor Rafael falar essa semana, o diabo não está preocupado em nos destruir, porque se ele destrói um cristão, ele contribuiu para mais uma alma no reino dos céus. Por isso ele não quer nos destruir a princípio, ele quer nos distrair, para que no final nós sejamos destruídos por nossa própria culpa, porque nós permitimos nos distrair. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que temos nos distraído. Ajuda-nos a nos consagrar a Ti, a viver cada minuto como se fosse o último que Tu nos estás concedendo. Senhor, ajuda-nos, Te imploramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos e obrigado pela vossa presença.